Não? Ok, então vejam que tem coisas aqui que a gente vai falar que é subjetivo, tá? Mas no dia em que a gente tiver uma boa condição de números, uma realidade melhor quanto aos nossos indicadores, a gente sai desse subjetivismo e vai para uma coisa mais objetiva. Continuando, então, dentro dos nossos conceitos. Ainda temos, com relação, desculpa aqui, ó, quanto aos fluxos significativos, né? Quanto aos fluxos significativos, terminais de ponta. E terminal, a gente fala, é terminal, está lá terminando alguma coisa. Aí ele vem e coloca terminal de ponta, como situado na extremidade de um trecho de via ou de rota. Então, está bem lá no final mesmo, tá? Então, esse terminal está bem no final, eles consideraram como um terminal de ponta. Terminais intermediários, situados em pontos entre os extremos de um trecho de uma via ou de uma rota. Então, a gente até comentou, né, do ônibus que sai aqui da Zona Leste e vai para a Zona Noroeste. Então, ele tem um terminal de baldeação. Então, esse terminal de ônibus ali perto da rodoviária de Santos é um terminal intermediário. Ele faz pontos extremos entre um trecho, então Zona Noroeste com Zona Leste. E aí ele fica rodando. Terminais unimodais. Relembrando, turma, aqui é um momento de relembrar. O que é modal mesmo? São os transportes, né? Os tipos de transporte. Tem a ver com os modais de transporte, com as modalidades, com os tipos de transporte. Exatamente. Quais são os modais de transporte? Relembrando aqui, tá? Ferroviário, essas coisas? Rodoviário. Mas vamos lá, eu quero que vocês relembrem. Olha só, este ano é ano de ENAD, hein? Quantos modais nós temos? Modais de transporte, tá? Quantos modais nós temos? Seria o aéreo, rodoviário e hidroviário? Aéreo, ok, beleza. O hidroviário a gente chama de aquaviário, ok? Então, aéreo, aquaviário, e o aquaviário ele é subdividido em marítimo, fluvial e lacustre, ok? Então, temos o modal aéreo, o modal aquaviário. Que mais? Modal... E o rodoviário. O rodoviário. Quem mais falou, além da Daniele? O rodoviário? Eu, professor, infoviário. Ah, tá. O infoviário a gente deixa um pouco depois, Kainara. Deixa ser um pouquinho depois. Então, por quê? Porque ele ainda é um modal subjetivo. A gente está começando a usá-lo, mas ele ainda não está integrado ainda junto aos autores, tá? Daniele, o modal rodoviário ele está ligado a uma coisa maior chamada terrestre. Então, o modal correto é quando a gente chama de modal terrestre. Por isso que a gente fala da ANTT, que é a Agência Nacional de Transportes Terrestres. E o transporte terrestre ele é subdividido naquilo que a gente vê sobre rodas. Os mais comuns são o rodoviário e o ferroviário. Mas também a gente enxerga outros veículos que fazem esse modal. Então, por exemplo, a bicicleta, a moto, elas fazem um modal de transporte. Hoje, até o patinete faz um modal de transporte terrestre, tá? Mas o nome certo é terrestre. Então, a gente já tem o aéreo, o aquaviário e o terrestre. Falta mais um, oficial. Dutoviário, professor? Dutoviário, muito bem, relembraram muito bem. Então, o modal dutoviário, que é por onde passam a maior parte dos líquidos e gases aqui no Brasil. Tá? Então, nós temos aí os líquidos, petróleo, derivado de petróleo, e os gases, gás natural, algum GLP, que é o gás de cozinha, e também nós temos principalmente a água, né?
a gente às vezes lembra do dutoviário pensando que é só petróleo e derivados, mas não é, não. Toda essa água, por exemplo, no estado de São Paulo, da Sabesp, que passa por aqui, com raras exceções, que passam nos rios aí em outros locais, né? Elas são através do modal dutoviário, através dos dutos. Ela chega, né, na nossa casa através dos dutos. É que a gente chama vulgarmente o duto para água de cano, né? Cano. Cano é o nome vulgar do duto. Aí a gente tem o aquaduto, o oleoduto, o gasoduto. Também temos um produto especial, né, que é o minério de ferro. Então, nós temos o minérioduto também. Então, em algumas partes do mundo, inclusive aqui no Brasil, a gente tem minérioduto. A característica do minérioduto é que o minério de ferro ele é uma bolinha de ferro. Então, o pessoal coloca lá dentro e ele vai rolando lá dentro. Ele se movimenta, ele tem fluxo, que nem a gente falou. Ok? E aí tem o infoviário que a Kainara falou. Então, o infoviário é um modal que está se encorpando. Por quê? É um modal por onde a gente passa as informações, a gente transporta as informações. E o que é transportar as informações? Que não tirar ela do ponto B e levá-la para... Desculpa, tirá-la do ponto A e levá-la para o ponto B. Isso é um transporte. A gente está fazendo um transporte de informações através desse novo modal chamado infoviário, mas ele ainda não é oficial, ele é extraoficial. Então, a gente tem 4 oficiais, aéreo, aquaviário, dutoviário e terrestre, e um se tornando, né, buscando aí o seu espaço, que é o infoviário. Dúvidas, perguntas? Não, professor, está tudo Ok. certo por enquanto. Muito bom, muito bom. Continuando aqui, então temos os terminais unimodais. Então, modal único, unimodal, tá? Os que atendem a fluxos transportados por uma única modalidade, com ou sem transferência de veículos, com ou sem. Então, voltamos lá ao nosso terminal de ônibus, que fica ali perto da rodoviária de Santos. Ele tem única e exclusivamente o modal terrestre e rodoviário, e ali há a troca de veículos, mas de um ônibus para o outro ônibus, ok? Terminal unimodal. Terminais multimodais e terminais intermodais. São coisas muito parecidas, tá, turma? Muito parecidas. São, assim, detalhes que a gente tem que perceber entre a diferença de um terminal multimodal para um terminal intermodal. No terminal multimodal, operam com mais de um modal. Ou seja, se eu tenho um modal, que é o terrestre, e aí eu vou para o aquaviário, ou eu tenho o terrestre e vou para o aeroviário, terrestre para o dutoviário, tá? E vice-versa. Sejam os fluxos intercambiáveis ou não. Fluxo, então, ou ele vai da direita para a esquerda, ou da esquerda para a direita, de cima para baixo, de baixo para cima. Mas, no caso do emprego de mais de um modal, então, se eu tiver 2 modais, então eu tenho terrestre e rodoviário para o aquaviário. Com conhecimento de carga, Bill of Landing, o famoso BL, separados para cada modalidade. Ok? Multimodal, mais do que um modal. E eu tenho documentos de carga separados para cada modalidade. Olha só, a palavra aqui é separados. Documentos separados. No intermodal, acessam diferentes modais, ou seja, mais do que um modal. Fluxos intercambiáveis ou não, são regidos por um único conhecimento de carga, evitando o redespacho. Ok, turma? Dúvidas aqui entre multimodal e intermodal? Não, professor. Alguém de vocês trabalha com isso? Vou dar um exemplo aqui, tá? Por exemplo, a minha empresa,
Vamos lá. Eu gosto muito de falar da JSL, né? Vocês já sabem disso. Eu falo da JSL. A JSL, ela tem, olha só, vou supor aqui, tá? Vou inferir que ela tem terrestre, ok? E aquaviário. Terrestre e aquaviário. A JSL vai transportar para mim. Eu contratei a JSL para transportar o produto. Então, ela vai lá na origem, através do seu rodoviário. A JSL também tem ferroviário. Aí, só que não muda de modal, mesmo mudando de veículo, tá? Alguns autores consideram o rodoviário e o ferroviário como sendo modais diferentes, mas eles não são. Eles estão dentro da mesma agência, tá? Agência Nacional de Transportes Terrestres. Ok? Mas alguns autores chegam até a considerar. Então, ele muda. Então, vamos dizer, a JSL, sendo a dona do navio e a dona da ferrovia e dos caminhões, ela transporta para mim esse produto com um único conhecimento de carga. Um único. Por quê? Porque ela é uma única empresa. Ok? Ela é uma única empresa. Então, ela transporta a minha carga sem mudar o documento. Já no multimodal, é como se eu estivesse contratando duas empresas separadas, que é o que mais acontece. Certo, turma? É o que mais acontece. Eu contrato duas empresas separadas. Eu contrato uma para o terrestre, eu contrato uma para o aquaviário ou eu contrato outra para o aeroviário quando é necessário. Quando há, então, essa troca de conhecimento de carga, ou seja, são separados a cada modalidade, é multimodal. Cara, olha só, a diferença está no nome, certo? Nome. Multimodal separa o documento. Intermodal é um único documento. O resto é tudo igual, tá? São movimentos de cargas em modais diferentes. Dúvidas? Não, né? Não, professor. Ok. Então, está aqui só um desenho para poder representar as grandes possibilidades que nós temos aqui de intercambiar os modais, tá? Então, nós temos um ferroviário aqui, nós temos as barcaças aqui e os navios, que são os aquaviários, e nós temos os caminhões, que são o rodoviário. Não temos aqui o aeroviário, e aqui, apesar de ter uma tancagem aqui, a gente não enxerga o dutoviário. Mas vamos considerar como se fosse dutoviário aqui para ficar mais fácil. O ideal seria se a gente tivesse feito um desenho aqui de um aeroporto. Aí ficava legal também que a gente poderia colocar os 4 modais aqui. Continuando, turma. Quanto à taxonomia, olha só que palavra, hein? Bonita, hein? Nós vamos entender, então, o que significa essa taxonomia. Critérios para classificação dos terminais, tá? Então, taxonomia são critérios para classificação. Então, taxonomia dos terminais. Então, critério para classificação quanto à localização. Então, aonde... Vamos supor assim, eu estou pensando em construir um terminal ou trabalhar num terminal. Então, quanto à localização, eu chamo de difusa, espalhada aleatoriamente pela área de influência direta. Espalhada aleatoriamente. Então, eu jogo, aonde cair, caiu. Não faço conta nenhuma. Concentrada, situada em parcela restrita da área de influência direta. Então, vamos falar influência direta se eu estivesse falando de um aeroporto, se eu estivesse falando de um porto, tá? Então, quanto à localização periférica, localizada no contorno da área de influência direta. Difusa, concentrada, periférica. Ainda quanto à localização marginal, situada nas margens de via troncal de acesso à área de influência. Então, o que é marginal? Margeia, tá? A margem. Diferente dessa daqui, ó, turma, que é periférica. A periférica é bem na área mais externa da minha área de influência. Tá? Bem na borda, por exemplo, se eu estivesse falando de uma piscina,
bem na borda da piscina, área periférica. A marginal, então, ele fica à margem daquilo que eu escolhi como principal, como influência direta. Então, eu tenho... antigamente, a gente falava da marginal direita e da marginal esquerda da Anchieta. Por quê? Eu colocava a via troncal, a Anchieta, e eu tinha a marginal direita, a marginal esquerda. Adjacente, nas cercanias da via troncal de acesso, a área de influência direta. E irregular, distintos segmentos do conjunto de terminais de uma área e se enquadram em diferentes classificações de localização. Pode ser marginal e adjacente ao mesmo tempo, pode ser marginal e periférica ao mesmo tempo. Então, a taxonomia, critérios para a classificação quanto à localização. Tá? Agora a gente tem mais uma. Quanto à propriedade. Propriedade é de quem é o terminal. Então, quanto à propriedade do transportador, pertence à administração da empresa de transporte. Então, o terminal é do transportador. Olha só que maravilha, que beleza, que tranquilidade para se trabalhar, né? Embora possa atender outras empresas do setor e até outras modalidades. É do usuário. Pertence a uma empresa usuária que normalmente reserva o uso a seus produtos e ou insumos exclusivamente, ainda que transportado por diferentes modalidades. Então, eu sou o dono da carga. Então, e o terminal é meu. E eu dou preferência de estoque para o meu produto. Ok? Dos órgãos públicos. Aí, público é tudo aquilo que a gente enxerga como uma administração municipal, estadual ou federal. Tá? Então, administrada pelo poder público em seus diferentes níveis, com a finalidade de promover e facilitar o uso dos modais de acesso, bem como seu planejamento e coordenação. É o que tiveram que fazer as cidades após aquele grande engarrafamento de caminhões com soja para o Porto de Santos. Ele não só atrapalhou Santos, Cubatão, como atrapalhou São Bernardo e São Paulo. Então, o poder público, né, começou a avaliar o que dava para fazer. E o poder público, né, através até das suas concessionárias, eles criaram bolsões de estacionamentos temporários, ou seja, terminais intermediários para os caminhões ficarem, até que os terminais da ponta pudessem chamá-los para poder descarregar a soja. Turma, eu já estou nos 9 minutos faltantes para a primeira parte da aula, tá? Então, se acabar a aula, não tem problema não, tá? Na sequência, eu já entro lá no nosso Zap e já mando a segunda parte que eu já abri, tá? Então, já na sequência, ok? Então, se eu estiver falando e caiu a aula, a gente volta na sequência, ok? Continuando, das empresas de armazenagem. Agora, o cara é o dono, ele não é transportador e nem o dono da carga, ele é o dono só do armazém. Visam captar a armazenagem de fluxos de usuários que não têm instalação própria e podem ser servidos por um ou mais modais, cobrando por seus serviços. Isso aqui é importante, turma, porque na segunda parte do nosso trabalho a gente vai falar sobre receitas e custos, tá? Na primeira parte, a gente vai montar um terminal, não fisicamente, né? Só estrategicamente. E depois a gente vai falar sobre quais seriam as nossas receitas e os custos desse terminal. Já estou dando uma dica aí do nosso trabalho, tá? Então, de empresas de armazenagem. Então, eu não tenho transportador e nem tenho a carga. Então, eu abro o meu armazém, eu abro o meu terminal só para fazer a acomodação temporária daquela carga. De empresas ou cooperativas produtoras. Aqui é quando a gente ouve falar que tem aquelas microfazendas e elas se reúnem, elas não têm a empresa de armazenagem, mas elas, através de cooperativas, conseguem, né, alugar um espaço numa empresa de armazenagem dessa, por exemplo. Então, para embarque de seus produtos ou descargas de seus insumos, ou em um ou mais modais.
Empresas consumidoras ou distribuidoras comerciais, olha só. Aí agora, por exemplo, a Casas Bahias, ela abriu o terminal dela. Então, ela é uma empresa distribuidora comercial, ela construiu um CD. Então, esses terminais são de empresas consumidoras ou de empresas distribuidoras, para recepção e posterior consumo ou distribuição dos produtos desembarcados. Então, muitos redes grandes de supermercados ou cooperativas de pequenos supermercados fazem isso, né? Recebem grandes quantidades de um produtor, chega nesse armazenamento temporário no centro de distribuição e sai diversos caminhões com diversos produtos dentro desses caminhões para poder atender a entrega. Porque seria muito mais caro eu fazer uma entrega de um grande caminhão, fazer ele e baldear em cada um dos supermercados para entregar. Depois tem que vir um segundo caminhão com o segundo produto, terceiro caminhão com o terceiro produto. Então, por exemplo, a Rede Litoral fez isso, né? Então, a Rede Litoral funciona como uma cooperativa de pequenos supermercados que fazem isso. Então, a Rede Litoral construiu o seu CD, traz os produtos, né, dos produtores em grandes caminhões, e ali, naquele momento em que eles chegam, eles já têm os pedidos prontos para cada supermercado, eles vão fazendo os produtos, né, os vários produtos em determinados caminhões, e daí saem as entregas. Ok, turma? Tranquilo aí? Tranquilo, professor. Muito bom. Quanto à tipologia das cargas, então vamos falar um pouquinho de novo de cargas. É o mais usual no meio transportistas para qualificar o terminal, enquadrando-os em uma das seguintes categorias. Então, a gente já deu uma taxonomia de como eu vejo os terminais, mas agora eu estou falando da carga, ok? Da carga. Então, terminal de carga geral, que manuseiam qualquer tipo de carga, ou seja, carga geral, granel sólido, líquidos e gasosos, carga frigorífica e carga unitizada. Olha só, o cara é um generalista ao extremo. Tipológico, que operam um tipo particular de carga, como, por exemplo, granéis sólidos minerais ou petróleo e seus derivados. E carga específica, que manipulam determinado produto, certo? Não é só a carga, ele subdivide essa carga em um determinado produto, como os terminais de gás liquefeito de petróleo. Mas aí é muito difícil, né? São poucos os terminais que são específicos. Tem alguns tipológicos e a grande maioria é de carga geral. Lembrem-se disso, porque a gente, quando for construir o nosso exemplo de terminal, vocês vão ter que escolher aqui, tá? Nessa categoria de carga, se vai ser geral, tipológico ou específico. Quanto ao objetivo funcional, agora, olha só, como é que eu vou operar, né, esse meu terminal? Ele vai ser um concentrador de produção, situa-se em regiões produtoras ou geradoras de carga. Então, eu estou mais próximo aos produtores, concentrando-se para carregamento e assim facilitam seu transporte de longa distância a partir de um único ponto de embarque, servindo ainda de pulmões para os fluxos. Então, eu estou lá perto daquela cooperativa, por exemplo. Então, eu estou perto da cooperativa, todos os pequenos agricultores mandam para mim, eu sou o dono do terminal, eu concentro a produção e facilito, né, esse fluxo, ok? Beneficiadores. O que são beneficiadores? Eles pegam a carga, algum tipo de produto, e fazem um beneficiamento. Então, por exemplo, vamos dizer que eu estou aqui ensacando o arroz. O arroz já estava limpo, pronto, e eu só vou ensacar o arroz, né? Estou beneficiando, dando algum benefício ao produto. Além de concentrador de carga, em particular as agrícolas, beneficiam os produtos antes do embarque, melhorando a sua qualidade a fim de alcançarem as especificações exigidas pelo mercado. Então, eles acrescentam alguma limpeza, eles acrescentam alguma embalagem, alguma coisa desse tipo aí para gerar um serviço adicional. Poderia ser feito, por exemplo, na produção? Até poderia. Mas, por exemplo, se eu sou um ensacador de arroz, né, eu recebo arroz de diversos produtores e o meu beneficiamento é só pegar aquele arroz que já está limpo e colocar dentro do saquinho da marca tal.
E aí eu coloco depois, a minha empresa, né, tem as mesmas máquinas, eu só mudo o saquinho com a embalagem. E aí eu vou mudando e vou colocando o arroz lá dentro. Porque o arroz, na sua grande maioria, por exemplo, o arroz tipo 1, ele permite tantas pecinhas quebradas. Só, o resto é tudo igual, tá, turma? O resto é tudo igual. Então, a grande parte das commodities são assim, tá? Não tem... não há necessidade de ficar separando muito, a não ser que seja um produto super especial. Senão, arroz limpo, né, branquinho, já limpado, é tudo igual. Continuando, reguladores ou estocadores. Então, a gente já viu aqui os concentradores, os beneficiadores, reguladores ou estocadores. Eles armazenam quantidades significativas de um ou mais produtos, particularmente os sazonais, olha que a gente falou lá da soja, né? Então, de outubro a fevereiro, eu tenho um grande carregamento de soja. E depois, de março a setembro, não carrego soja por quê? Então, esses reguladores e estocadores fazem esse papel de subdividir essa sazonalidade do carregamento da soja para que eu tenha uma condição de dividir melhor, né, esse embarque da soja. Resta 1 minuto só, tá, turma? Já vai cair. Quando cair, eu saio daqui e já mando o link lá para vocês. Então, particularmente os sazonais, de forma a atenuar os picos de transporte e homogeneizar a distribuição ao longo do período maior de tempo, o que eu acabei de falar para vocês, né? Então, eu subdivido, em vez de 4 meses, em 12 meses. Fica muito mais fácil para eu transportar e depois embarcar esse produto. Ok, turma? Já deve estar caindo aqui, então eu vou fechar aqui e a gente já começa a segunda. Já mando para vocês o segundo link, ok?